aqui, capítulo 13, vai falar o seguinte, da presença de Deus, amém? E no Velho Testamento, aqui nessa época, a presença de Deus, ela era simbolicamente trazida através da arca. Então a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Tanto que o povo, quando ia guerrear, eles levavam a arca na frente ali, como simbolizando que a presença de Deus estava à frente deles, né? Em todos os lugares sempre a arca estava presente. E a gente vai ver uma coisa interessante aqui a partir do 13. E eu vou ler um pouco do texto e aí a gente vai meditando, amém? Que é muita coisa para a gente estar aprendendo aqui. Vamos lá? Olha o que diz a palavra do Senhor. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais e os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estáis de acordo e se esta é a vontade de Yahvé, o Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos, para que se encontrem em todos os territórios de Israel, e os sacerdotes e levitas, nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco, e voltemos a trazer para nós a arca da aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de... Amém. Quantos foram os dias de Saul, igreja? 40 anos, amém? Durante todo o reinado de Saul, a arca não estava presente no meio do povo de Deus. E eu acho isso uma coisa muito interessante, porque durante esses 40 anos a vida continuou normalmente, não foi isso? Teve guerras, teve alianças, teve cultos, teve sacrifícios, teve tudo. A única coisa que não tinha lá era a presença de Deus. E por incrível que pareça, ninguém percebeu nada. Tocaram os 40 anos tranquilinho, normalzinho, sem ninguém perceber nada, cultuando, né, fazendo tudo o que devia ser feito. É como se fosse uma igreja e ficasse 40 anos tendo culto sem a presença de Deus e ninguém tivesse se atentado a isso. Gente, acho que a gente precisa da presença de Deus. É como se isso estivesse acontecendo e ninguém tivesse se atentado quanto a isso. Amém? E aí, o Davi, assim que ele inicia seu reinado, ele prestou atenção nisso. Ele falou: gente, nós estamos levando a nossa vida sem a presença de Deus. Então nós precisamos de buscar a presença de Deus. Isso nos mostra uma outra coisa, igreja. Às vezes nos dias de hoje a gente fica esperando que Deus venha nos encontrar, mas a palavra de Deus vai sempre ensinar que a gente precisa buscar a presença. Depois eu vou ler mais alguns outros versículos de vários lugares da Bíblia que vão nos mostrar que a gente precisa de buscar a presença, não ficar aguardando a presença. E às vezes a gente fica dessa forma, né? Vamos aguardar o Senhor chegar. Não, vamos buscar a sua presença. E o Davi então, igreja, consultou a todos ficaram ali de comum acordo, conforme nós vimos. E eles então falaram: então vamos lá, vamos buscar a presença do Senhor. Amém? Porque no versículo 3, olha que interessante, ele disse assim, ó: não consultamos os dias de Saul. Não consultaram a Deus os dias de Saul. Como é que a gente consegue cultuar? Como é que a gente consegue, né, viver sendo um povo de Deus, guerrear, fazer todo o nosso cotidiano sem consultar a Deus? Continua o texto, igreja, diz assim: toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Todo mundo achou legal. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram para lá a fim de trazer a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome Yahvé é invocado. Versículo 7: da casa de Abimeleque transportaram a arca de Deus sobre um
carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam executando, cantando, dançando com todo vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à ilha de Edom, Uzá esticou o braço e se segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado seu companheiro Uzá. E até os nossos dias, aquele local é conhecido como Pérez de Uzá, ou seja, punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu um grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E Yahvé abençoou a família de Obed-edom e os fez prosperar toda a sua propriedade. Amém? Então olha só que interessante, gente. O texto nos mostra claramente que Davi percebeu a falta do Senhor e ele quis então buscar a presença de Deus. Amém? Porém, ele não consultou a Deus quanto a isso. Eles tiveram uma ótima ideia, ele consultou o povo achou que era agradável, então eles falaram: vamos fazer o nosso melhor. E o melhor que eles tinham era o quê? Vamos fazer um carro, um carro de boi novinho, bem legal. Vamos pegar alguns bois bem bonitos, vamos organizar tudo, enfeitar, vamos trazer o pessoal do louvor, vamos trazer as pessoas, vamos festejar, vamos nos alegrar e vamos levar a presença de Deus de volta, vamos trazer a presença de Deus de volta para as nossas vidas. Amém? Porém, a palavra de Deus diz que no meio do caminho os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, Uzá pôs a mão sobre a arca e o que aconteceu? Foi fulminado. Amém? Sabe por quê, igreja? Com a presença de Deus não se brinca. Nem naquela época e nem nos dias de hoje. Existe a maneira certa de se chegar na presença de Deus. Amém? Então, naquela época já havia a maneira certa. E para a gente conhecer a maneira certa de chegar à presença de Deus, como que a gente tem que fazer? Consultar a Deus. E como é que a gente consulta a Deus? Através da sua palavra, gente. Amém? Às vezes a gente procura: Deus, como é que eu vou carregar a arca da aliança? Será que Deus já havia escrito isso? Vamos consultar? Vamos lá? Êxodo, segura aí em Crônicas, nós vamos voltar para aí, tá? Êxodo, capítulo 25, versículo 13. Êxodo 25, 13. Olha o que diz: farás também uma tampa, um propiciatório de ouro, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento e de largura, ou melhor, é no 15, viu, igreja? 25, 15, não é 17 não, 25, 15. Isso. Vamos a partir do 13 para ficar mais completo. Aqui está falando das varas que tem que carregar. Vamos a partir do 13 para ficar mais completo, tá bom? Olha só: farás também varais de madeira, de acácia, e as cobrirás de ouro. Colocará nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. Então, de que maneira a palavra de Deus diz que tem que transportar a arca? Colocar as varas de acácia nas argolas, segura então nas varas de acácia e ninguém toca na arca. Diz que é para levar em carroção de boi? Não. Diz que é para levar conforme a palavra do Senhor. Pastor, e por que ele foi fulminado então ao tocar na arca, sendo que a arca ia cair, ia profanar ali a presença de Deus? Por que então que ele foi fulminado? Vamos lá? Números, capítulo 4, versículo 15.
Números 4:15. Olha só. Assim que Arão e seus filhos tiverem determinado, ou melhor, tiverem terminando de acondicionar todos os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se assim o fizerem. Esse é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Amém? Volta lá para 1 Crônicas capítulo 13. Então, igreja, o que a palavra de Deus está dizendo? Havia a forma correta. Primeiro, os varões de ouro nas argolas e carregar a arca nos ombros. Segundo, se qualquer outra pessoa tocasse na arca, iria morrer. Isso já havia sido escrito. Isso eles já sabiam. Porém, no momento em que Davi foi buscar a arca da primeira vez, ele fez isso de que forma? Com a sua emoção, com a sua vontade, com o seu braço, do jeito que ele achou que era melhor. Então presta atenção numa coisa: a gente não busca Deus do jeito que a gente acha que deve buscar. A gente busca Deus do jeito que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Qual que é o grande problema nos dias de hoje? Eu quero a presença de Deus do meu jeito. Eu quero servir a Deus da minha forma. Não vai conseguir e não vai ter. Aí o que vai acontecer? Vai ficar a vida inteira na casa de Deus sem a presença de Deus. E fazendo o quê? Reclamando e questionando. Só que é bem simples, igreja. Não tem o que falar. A palavra de Deus diz claramente: Uzá tocou na arca, foi o quê? Exterminado, fulminado. E o Davi ficou de que forma? Furioso. Ficou bravo porque isso aconteceu. Mas mudou alguma coisa ter ficado furioso? Não. E se ele manda alguém lá pegar a arca de novo, o que ia acontecer? Ia morrer mais um. Se manda 10 ir lá, ia morrer os 10 e pronto, acabou. Então sabe o que está acontecendo? Às vezes a gente está morrendo porque a gente é desobediente. A desobediência leva à morte. Bem simples. Amém? E quando a gente se toca disso? Quando começam as percas. Então Davi estava fazendo o que era bom da maneira errada. Ele estava buscando a presença de Deus. Isso é bom, mas da maneira dele e não da de Deus. Isso é errado. Então o que acontece? Quando a gente faz o que é bom da maneira errada, causa problemas, percas. E aí o que acontece? Ele só percebeu isso quando um grande amigo dele morreu. Volta a vida do amigo dele? Não. E aí? Vamos então caminhar sem a presença de Deus? Piorou. Então a gente precisa da presença de Deus, sim ou não? Precisa ou não precisa? E só existe uma forma, a forma de Deus. E aí o que a gente tem que fazer? Desistir de Deus então. Morreu um, desistir do Senhor. Não é isso? Não, não é isso. Nós temos que fazer. De que forma? Da forma dele. Davi não desiste. O que Davi faz? Vamos buscar de novo. Durante 3 meses agora nós vamos nos preparar para buscar a presença de Deus. E aí no capítulo 15 retorna Davi. Vamos lá? 1 Crônicas capítulo 15. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Então Davi determinou no versículo 2, igreja: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas. Por quê? Porque Iavé os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Amém? Então, igreja, o rei era quem? Davi. Mas Deus tinha escolhido o rei? Deus tinha escolhido os comandantes para levar a arca? Não, tinha escolhido quem? Os levitas. Amém? Não foi Davi, foi os levitas. Se Davi toca na arca, sabe o que acontece com Davi? É fulminado, morre na hora. Então, a gente tem que fazer não de acordo com a nossa vontade, de acordo com a vontade de Deus. O Davi queria levar a presença de Deus, mas ele não podia tocar na arca. A palavra de Deus acaba de dizer aqui, nós acabamos de ler, vamos ler de novo? Olha o que está dizendo o texto, vamos prestar atenção, gente. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente. O que é exclusivamente?
Só eles, mais ninguém. Exclusivamente os levitas. Por que exclusivamente os levitas? Porque Yahvé os escolheu para levarem a arca de Deus e para servir. Por quanto tempo? Para sempre. Então, independente da época do ano, de quando fosse transportar a arca, só quem poderia transportar quem eram? Os levitas. Porque Deus assim havia os escolhidos. Amém? Então, Davi entendeu isso no versículo 3. Então, o que Davi fez? Davi convocou todo o povo de Israel para se reunirem em Jerusalém e trazerem a arca de Yahvé ao lugar que ele havia especialmente preparado. O que o rei fez? O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas. E ele foi escorrendo aqui todo mundo que ele foi chamando. Aí o que aconteceu? Na primeira vez que ele chamou os capitães, né, os que tomavam conta de 100 homens, de 1000 homens, ou seja, chamou toda a autoridade física, toda a autoridade natural. Na segunda vez que ele percebeu, a presença de Deus não é dessa forma. Então vamos ter que chamar quem? Os sacerdotes, os levitas, o povo de Deus. Quem faz o trabalho de Deus é que chama a presença de Deus. Então o que ele fez? Convocou o povo que fazia parte dos trabalhos da casa do Senhor. E continua no versículo 11. Em seguida Davi convocou o sacerdote Sadoc, Abitar, os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Eliel, Aminadab, e lhes exortou. Olha a exortação de Davi quanto aos líderes: vós sois os líderes e chefes das famílias levitas. Santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Yahvé, o Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Então o que ele fez, igreja? Ele convocou os homens de Deus e falou para eles: agora vocês se preparem e preparem o povo. Então, para que a presença de Deus chegue até nós, tem que estar tudo preparado. Amém? Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é de acordo com a minha vontade, é tudo preparado. Amém? Continua o texto e diz assim, versículo 13: por que a gente tem que preparar tudo? Devido ao fato de não ter conduzido a arca na primeira vez, a ira de Deus, ou a ira de Yahvé, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Por quê, igreja? Nós, olha o que Davi está dizendo, estão lendo aí, né? Nós, infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Então, por que houve morte? Por que houve um desastre trazendo a presença de Deus? Davi fala: porque nós não tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Eles queriam trazer a presença de Deus, mas eles não consultaram a Deus como fazer isso. Da mesma maneira hoje, vamos trazer a presença de Deus, vamos. Como? Vamos trazer fumaça. Deus está no meio da fumaça. Vamos escurecer a igreja, Deus está no escuro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não estou falando que isso é certo ou errado, mas estão consultando a Deus para saber se é assim que Deus quer vir? Será que estão consultando? Será que estão abrindo a palavra? Será que estão lendo a palavra? Será que tem sido feito isso em nosso meio? Ou será que a gente tem buscado de outra maneira? Que dia? Hora do culto, 10 horas, vamos no culto, vou buscar a Deus. E o resto da semana? O que eu vou fazer? E durante o dia, o que eu estou fazendo? Será que eu tenho feito uma oração? Será que eu tenho feito uma leitura bíblica? Será que eu tenho feito uma meditação? Será que eu tenho lembrado de Deus durante a minha caminhada, durante a minha semana? Pelo menos. Fala: Senhor, interessante, porque quando a gente está conectado a Deus, Deus fala com a gente através de todas as coisas. É interessante. Você está andando assim, de repente você vê algo, você faz uma alusão daquilo que você está vendo naturalmente com as coisas de Deus, você começa a falar: nossa Deus, como o Senhor é maravilhoso, é verdade, olha que interessante, né? Você está aqui, aí você está olhando aí, de repente você vê umas formigas, você está descansando do almoço, você vê umas formigas carregando ali seu alimento para casa, e você fala: nossa, olha que interessante, está calor e não está chovendo, então as formigas estão se preparando para quê?
O dia de chuva e de frio, que aí elas não conseguem carregar. Então o que elas estão fazendo? Se preparando para os dias ruins. E eu estou num dia legal, o que eu estou fazendo? Descansando. Nos dias legais que a formiga faz, se preparam para os dias maus. Isso eu estou vendo o quê? Olhando a formiga. Então eu consigo ver muita coisa. Não é só a gente analisar, nossa, eu isso, nossa, aquilo outro. Então Deus vai falando com a gente, mas se eu não estiver conectado a Deus, eu vou olhar as formigas, primeiro que eu nem vou ver as formigas. Vai para lá, formiga, velho, chuta a formiga, nem presta atenção em nada. Não olha para o céu, não levanta a cabeça. Não vê os sinais, não olha uma lua, não olha uma estrela, não vê nada, não olha as nuvens, não enxerga nada, não vê nada. Você já imaginou quando você olha para o pôr do sol? Aqui mesmo nós estamos num lugar fantástico. Às vezes eu estou vendo aqui na caminhada e eu olho para lá e está no pôr do sol. Gente, pensa numa coisa linda, uma cor que você não consegue distinguir entre o vermelho, o abóbora, o amarelo, não sei que coisa. O sol está parecendo uma bola de fogo, que coisa fantástica. Para quem tem Deus está vendo isso, para quem não tem, não está nem enxergando nada, não está vendo nada. Por quê? Desconectar totalmente da presença de Deus. Aí fica que nem retardado aí, achando que a presença de Deus é religiosidade. Não é não, a presença de Deus é muito mais do que isso. A presença de Deus é andar com Ele todos os dias. E de que forma que eu ando com Deus todos os dias? De acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra dEle, me abstendo do pecado, fazendo renúncias, me santificando. É isso que está dizendo. O que é santificação? Me separando. Mas quero estar no meio do mundão, enrolado até a tampa do mundão, no meio de mundano, e quer andar na presença de Deus? Não vai andar. Por quê, pastor? Porque a palavra diz que não vai andar e pronto. Ah, mas eu não concordo. Davi também não concordou com a morte de Uzá, mas ele não deixou de morrer por causa disso. Amém? Então, ou a gente se alinha à vontade de Deus, ou fica sozinho. Não tem duas coisas. Vamos lá? Vamos continuar aqui? Continua o texto e diz assim, olha que interessante. Então os sacerdotes e os levitas se fizeram o que, igreja? Se consagraram, fazendo o que? Santificando-se, assim para transportar a arca de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros. De que forma é isso? Tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de... Pronto, querido. Então como é que eu vou fazer? Tudo em conformidade com a palavra de Deus. Simples. Senhor, mas é muito melhor conduzir a arca num carroção de boi, muito mais bonito, muito mais fácil do que levar nos ombros. Mas como é que a palavra de Deus diz que tem que ser feito? Então assim, pronto. Não é assim? Trazeis o dízimo à casa do tesouro. Diz minha oferta à casa do Senhor. Senhor, mas tem uma pessoa passando fome lá de casa. Em vez de eu dizimar, eu vou comprar uma cesta básica e dar para ela. Está falando isso na palavra? Compra uma cesta básica para o seu irmão? Não. Está falando ajuda o seu irmão. Então, você quer dar a cesta básica? Não tem problema nenhum. Você vai e compra a sua cesta básica e dá para a pessoa. Só não deixa de fazer o que Deus mandou fazer. Vocês estão entendendo? Não é que a gente não pode fazer as coisas que a gente quer. A gente pode, a gente só não pode deixar de fazer o que Deus manda. Simplesmente. Então, a arca tem que ser levada de que forma? Na vara coberta por ouro, nas costas do sacerdote. Ótimo. E se eu quiser levar um carretão de boi? Põe lá um carretão de boi com 50 boi atrás, 25 de cada lado, coloca todo mundo em cima cantando e dançando, não tem problema nenhum. Só que a arca de Deus é da forma que Deus quer. Amém? Se eu quero fazer outras coisas a mais, não tem problema. É para Deus, vamos cantar, vamos louvar. A palavra de Deus não diz que fazer nada disso. Vamos festejar. Quer fazer? Não tem problema, mas a forma correta não pode ser mudada. O princípio tem que ser mantido. Eu não posso alterar a palavra de Deus. Quero fazer a mais? Ótimo. Mas eu não posso alterar a palavra de Deus. Amém? Então, o texto é bem claro e diz o quê? Que eles fizeram tudo em conformidade com a palavra. E continua o texto. E aí diz que Davi então foi ordenando aos chefes dos levitas, aos encarregados, aos músicos que havia entre eles, estamos 16 isso, viu? Para cantar melodias alegres. Melodias alegres. Porque trazer a presença de Deus não é uma marcha fúnebre, não. Então é com alegria. Cultuar a Deus também não é uma marcha fúnebre, não um velório, não. Por isso é com alegria. A gente cultua a Deus uma tristeza.
tristeza danada. Parece até que em vez de estar vendo a presença de Deus, está vendo um velório. Olha como é que a pessoa sai para ir para o culto de manhã. A gente tem que 10 horas. Nossa, queria dormir. 5 horas da manhã foi trabalhar segunda a sexta-feira. Culto 10 horas é cedo demais. Aí não tem como, né? Então é preciso o quê? Ir para o culto com a alegria, acorda cedo, toma um banho, toma um café reforçado e vem, né? Vai vir com fome também, porque acordou tarde, aí ficou no relógio na hora de almoçar. Deus me livre, come, né? Se alimenta, vem animadinho para o culto, cara com o rosto configurado, vem, rosto desconfigurado, danado, arrebentado. Não, gente, vamos se alegrar. Senão a presença de Deus não vem, está escrito aqui, viu? Não sou eu que estou falando, não. Continua aqui, ó. Versículo 18. Eles também, com eles também seus parentes, ó, era a família inteira, olha que interessante. No versículo 19, assim os músicos, olha quem estava aqui também, o Emã, o Asaf, quem lembra do Asaf? Estava junto ele aqui, ó. O Asaf, todo tocando símbolos, olha que maravilha. O Zacarias, o Aziel, toda a família estava aqui. E olha que interessante. Versículo 22. Quenaias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua obrigação, porquanto ele tinha o que, igreja? Talento e competência para executar essa tarefa. Então presta atenção. Você quer fazer a obra de Deus? Não é de qualquer jeito não, queridão. Você precisa ter o quê? Talento e competência. O talento vem do Senhor e a competência é você que busca. Amém? Então Deus te entrega o talento, mas a competência é sua. Compete a você ser competente. O que é uma pessoa competente? Uma pessoa que sabe aquilo que está fazendo. Amém? Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Amém? Então, igreja, nós precisamos o quê? Saber o que estamos fazendo. E é isso que a palavra diz, quando diz o que aqui, ó. Quenaias, ele tinha o quê? Talento e competência para executar bem essa tarefa. Deus também não vai escolher ninguém sem competência e sem talento para fazer nada. Vai achando que porque é de Deus. Não, filho. Se esforça. Se esforça. Quer ser um pregador? Vai ler a palavra. Vai ler a Bíblia. Não é só uma não. Pega 3, 4 versões e lê. Senão não vai acontecer nada não. E quando eu paro? Quando morrer. Quando morrer você para de ler e começa a perguntar para Deus. Você já foi lá para o céu. Enquanto isso, eu já li 3 Bíblias. Lê 5. Eu já li 5, lê 10. Eu já li 10, lê 50. Pronto. Nunca para, porque a palavra do Senhor se renova. E a gente aprende todos os dias. Se eu ficar aqui, 30 dias aprendendo a mesma palavra, 30 dias vai ser coisas diferentes, porque a palavra do Senhor se renova. Eu quero louvar. Ótimo. Vamos louvar. Vamos fazer uma aula de canto, né? Por que eu falo só do canto? Porque tocar instrumento sem fazer aula é impossível. Então, para tocar vai ter que ensaiar, isso não tem jeito. Mas cantar, a gente já nasce com o dom, né? Cantando maravilha. Não, gente. Precisa de estudar para cantar. O ouvido da gente não é obrigado a aguentar isso. Agora, se o da gente, você imagina o de Deus. Você acha que Deus está acostumado com uma boa música? Claro que está. Né? Você acha que Deus está acostumado com o melhor? Claro que está. Agora você vê? Porque, agora, se a pessoa tem uma voz taquara rachada, não tem problema. O problema é ela querer continuar assim. Não está dando o melhor dela. Então o que eu estou dizendo aqui é de dar o melhor. Às vezes a pessoa tem um defeito na fala, uma coisa assim, mas ela está dando o seu melhor. Ótimo, maravilha. Agora o problema é a pessoa que não tem problema nenhum, só tem preguiça e não quer dar o seu melhor por causa da preguiça. Não quer fazer uma aula de canto, não faz um exercício, não se esforça para nada. Então eu preciso me esforçar naquilo que eu vou fazer. Eu vou tocar um teclado, eu preciso me esforçar. Eu preciso estar todo dia aprendendo ao longo. Nem sei quantos anos ele toca teclado. Direto ela passa aqui e está ensaiando. Quantos anos você toca teclado? 30 anos tocando, está aprendendo ainda. Agora já chegou não. Eu sou o máximo.
Não vai tocar nada. Mesma coisa cantando. Pior ainda pregando. Então todo dia você tem que estar lendo um livro, você tem que estar acompanhando com a palavra, senão não vai acontecer nada. Amém? Agora vamos falar do principal. Ou melhor, todo dia que a gente faz aqui, a gente coloca o nível de Deus e a gente coloca o nível mínimo, né? Qual que é o nível mínimo para fazer a obra do Senhor? Estar presente no culto. Isso é o nível mínimo. E no mínimo chegar no horário. Isso é o mínimo, chegar no horário. Horário, 10 horas. No mínimo, 10 para 10 eu estou aqui. 6 horas da tarde. No mínimo, 10 para 6 eu estou aqui. Para ouvir a palavra, porque eu preciso, no mínimo, permanecer acordado. Isso é o mínimo. Não entendi, não estou dormindo. Então, no mínimo, acordar. Gente, será que é demais pedir para a pessoa, você está no curso, você poderia ficar acordados? Será que é demais falar isso para ele? Você poderia, não estou falando de prestar atenção, não estou falando de focar, não estou falando de ver o versículo, estou falando de permanecer acordado. Gente, a que ponto nós chegamos? Gente, vocês estão entendendo? Não, gente, vocês estão acordados? Que presepada que é essa? Chega no. Vem pro culto. Gente, tem que vir pro culto. Onde nós chegamos, tem que vir pro culto. Sabia? Tem que vir pro culto. E chegar no horário. Só faltava essa. Certa vez eu estava no rodoviário no terminal Tietê. Tinha acabado de chegar em São Paulo. Cheguei às 3 horas. Encostou umas 3 horas, foi embora. Estava saindo o ônibus para o Rio de Janeiro. O horário do ônibus era 3h05. O ônibus já foi embora. Estou lá tirando minhas bagagens, chegou uma mulher braba, mas braba, que o ônibus tinha ido embora. Sem ela. Como eu comprei uma passagem, não sei o que tem, braba. Chegou o fiscal e falou, pois não, senhor, ela é braba, xingou. Ele falou, deixa eu ver a sua passagem. Que hora está marcada aqui? Ela falou, 3 horas. Falou, que hora que é? 3h10. Falou, então, seu ônibus saiu às 3. Se a senhora quiser aguardar, eu posso. O máximo que eu posso fazer vai sair umas 19 horas. Eu posso te dar uma passagem às 19 horas. A senhora fica esperando agora. Ia sair às 3, vai sair às 7 da noite. Pronto, é o que eu posso fazer. E se a senhora não estiver aqui às 19, só amanhã às 6 da manhã. Pronto, é assim que funciona. No mundo natural. Agora Deus, não podia me esperar mais 5 minutinhos, por favor? Porque eu estou muito ocupado, não dá para me estar indo orar. E Deus é misericordioso, bondoso, fala, claro, querido, vou ficar te esperando, não tenho o que fazer mesmo, não tem nada para fazer nesse mundo todo, né? Bilhões de pessoas me pedindo as coisas, mas eu posso ficar aqui te esperando, não tem nada para fazer, tudo tranquilo, né? As galáxias, o sol, tá tudo aí para me ajudar, mas o que é isso, né? Vamos esperar, tadinho. Assim funciona. Pastor, mas eu gosto de fazer assim, eu quero fazer assim, ótimo, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que jeito que era o homem aqui? Versículo 22, ele tinha o quê? Talento e competência. Para quê? Para bem executar essa tarefa. Então não é só para executar a tarefa, é para executar bem. Então não é só fazer, é fazer bem feito. Fazer bem. Não vou fazer. Não, tem que fazer e fazer bem. Eu preciso cultuar a Deus, cultuar com vontade. Amém? Que maravilha esse relógio. Nem cedo nem de noite eu não vejo a hora dele. Agora, igreja, e eu já percebi outra coisa, isso aí só pode ser de Deus. Falei, vou pôr o relógio ali, porque aí eu quero terminar até o horário. Se eu for, vamos pôr ele numa posição que você não enxerga, quero ver se eu terminar o horário que você quiser. Vai ter no meu horário, após a palavra. Amém? Então aí, igreja, nós estamos falando agora de buscar a presença de Deus, não é isso? Aí até agora, você que estava dormindo, acordou agora, está pensando assim, e aí? Do que se trata essa palavra? Né? Então, você que acordou agora, eu estava falando do Davi, da presença de Deus. Você fala, não, mas eu não vivo a arca, não tem mais a arca nos dias de hoje. Então como é que busca a presença de Deus? Então vamos lá? Tem um jeitinho maravilhoso. Vamos ver alguns jeitos. 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Para você que acordou agora, olha só que interessante. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2.
resumo, né, igreja? Que é melhor que a gente já fica sabendo o que aconteceu, né? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que era um profeta, que foi ao encontro do rei Asa, do versículo 2, e declarou: ouvi-me, Asa, ouve-me, Asa, e todo Judá, e todo Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estáis com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Amém, igreja? Então está bem simples aí, bem fácil, né? Se a gente buscar a Deus, o que ele vai fazer? Ele vai se permitir deixar ser encontrado. E se a gente não buscar a Deus, rejeitar a Deus, fugir de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai fugir da gente também. Agora vocês estão achando que Deus vai brincar de Tom e Jerry? Você foge dele e vai atrás de você? Esquece, queridão. Você está correndo de Deus e Deus está precisando de tchau. Falando: gostaria tanto que você ficasse comigo no paraíso, mas como você está correndo para o inferno, infelizmente é seu livre-arbítrio, eu não posso fazer nada. Amém? É assim que funciona, infelizmente. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos de novo agora para o próximo versículo aqui. Amém? Amém. Aleluia. Versículo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Amém, igreja? Amém. 20. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Para os que acordaram agora, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Sete, 14. Todo mundo encontrou? Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua. Amém, igreja? Então, aqui está dando uma lição perfeita. Primeiro, o meu povo que chama pelo meu nome. O que é esse povo? Aqui fica: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, Deus está comigo. Então, o meu povo que chama pelo meu nome. Primeiro tem que fazer o quê? Se humilhar. Amém? Orar. Buscar a minha face. Então, olha só. Se humilhar é o que, igreja? É reconhecer que está errado, reconhecer que não é ninguém diante de Deus. Primeiro isso. Infelizmente, Senhor, até agora eu estava achando que eu era o bonitão da bola chita, mas percebi que eu não sou ninguém. Percebi que realmente eu sou um zero à esquerda e me prostro diante do Senhor. Primeiro. Segunda coisa, orar. Orar é falar com Deus. Sem falar com Deus não tem jeito. Então, eu não gosto de orar, então não tem jeito de ter comunhão com Deus. O que mais? E buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. O que é isso? Se afastar dos maus caminhos? É se arrepender, igreja. Amém? Só se afasta do mau caminho quem está arrependido. Quem não está arrependido vai continuar no mau caminho. Então, não tem esse: eu vou continuar fazendo as coisas erradas e vou buscar o Senhor. Não, não vai. Primeiro é se humilhar, buscar minha face, se arrepender, se afastar dos maus caminhos. Senão não tem jeito. Então, primeira coisa que eu preciso fazer: me afastar dos maus caminhos. Não, vou buscar a Deus na onde? Os mesmos amigos que me levam para coisa do mundo. Não vai. Vou buscar a Deus lá no forrozão. Não vai. Vou buscar a Deus lá no show que vai ter agora no fim de ano. Não vai. Vou buscar a Deus nas festas pagãs. Não vai. Só tem Deus onde está o povo de Deus. Não adianta. Então eu preciso o quê? Me afastar dos maus caminhos. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que tudo que é bom vem do Senhor, e tudo que é ruim vem do maligno. Então
Então, se eu quero algo de bom, eu preciso buscar isso aonde? Não tem coisa boa. No meio de coisa ruim não tem nada de bom. Não é verdade? Aí continua, igreja. Olha que interessante. E se isso acontecer, o Senhor vai fazer o que, igreja? Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Então, igreja, olha que interessante. Sem a gente passar por essas etapas da nossa vida, a gente nunca vai ter a presença de Deus. Então a gente precisa, com todas as forças, igrejas, buscar a face do Senhor. Amém? Do jeito que o Davi fez. Senhor, se do meu jeito não deu certo, eu não vou desistir. Eu vou fazer do seu jeito. E pronto. E se do seu jeito eu tenho que abrir mão daquilo que a minha carne gosta, eu vou abrir mão. Se do seu jeito eu tenho que me humilhar, eu vou me humilhar. Se do seu jeito eu tenho que fazer diferente, eu vou fazer diferente. E pronto, acabou. Não, mas eu não compreendo, eu não quero o seu jeito. Então vai ficar sem Deus, igreja. Não tem dois caminhos, há um só caminho. Não tem dois. Então, ou a gente caminha por esse caminho, que é a palavra do Senhor, que é o Senhor Jesus, ou a gente está fora. Não tem jeito. Amém? Na verdade, um caminho leva a Deus para a salvação, mas que todos os caminhos levam ao Senhor, isso leva sim. O problema tudo é esse, é que todo caminho leva a Deus. O problema é de que forma que você vai chegar diante dele. Vinde a mim, benditos do meu Pai, ou afastai-vos de mim? Lago de fogo ardente ou banquete? Esse é que é o problema. Mas que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso aí vai sim. Então todos os caminhos levam a Deus. Só que levar a Deus para a salvação é só um caminho. Amém? Que a gente possa então refletir sobre isso. Mais uma manhã, mais uma oportunidade, mais uma vez o Senhor falando conosco. Será que a gente vai jogar o que Deus está falando fora de novo? Será que a gente não vai dar atenção? Será que a gente vai continuar com o coração duro, sem querer aceitar a palavra do Senhor? Ou será que a gente vai tentar buscar outro caminho? Só existe um, só tem um jeito. Como é que traz a presença de Deus? No tempo de Davi, como é que traz a arca? Nos ombros, através das varas de acácia revestidas de ouro. Não tem outro jeito. Mas se eu não gostar desse jeito, não tem outro. Mas se eu não tem outro, é só esse jeito, é só essa maneira, a maneira que Deus quer. Amém? Amém. Não tem outra forma. Se a gente fizer da forma correta, igreja, a palavra de Deus diz que 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. E durante 3 meses ele foi super abençoado na presença da arca. O que ele fez para a arca ficar ali? De que forma ele agiu? De acordo com a palavra do Senhor. Alguém tocou na arca? Tocou não, tivesse tocado tinha morrido. Amém? Então ele só temeu e fez conforme a palavra de Deus. É só isso. Não precisa de sacrifício, não precisa de se matar, não precisa de nada disso, só precisa de obedecer. E o único problema, e o maior problema, é que para obedecer a Deus a gente tem que matar a nossa vontade. Não pensa que é fácil para um rei. Não estou falando de nós não, estou falando do rei. Rei Davi, um homem sábio, um homem que havia vencido várias batalhas. Não pensa que é fácil para um rei falar assim: eu estou errado, meu amigo Uzá morreu porque a gente não consultou a Deus, então agora vamos fazer da forma certa. Você acha que é fácil para o rei falar isso? Não é fácil não. Se não é fácil para nós reconhecer que a gente está errado, vai ser fácil para um rei, diante do povo todo, diante da nação inteira. Ele fala assim: ó, fizemos de acordo com a nossa vontade, agora vamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que nós possamos agir dessa forma, em nome do Senhor Jesus.